O tema hoje é arbitragem trabalhista. Hoje, com muita honra, a gente está trazendo para nos brindar com a nova temática o Dr. José Lúcio Munhoz, que é juiz do trabalho aposentado, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, PhD, que ele vai falar um pouquinho sobre isso, lá na Universidade Strathclyde, acho que o nome é mais ou menos parecido com esse, que é na Escócia, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, é também advogado, claro, e é também árbitro. Né? Evidentemente que isso aqui é um resumo muito resumido para caber num card, né? Porque daria um livro aqui, o currículo do Dr. Munhoz. Então, a gente tem muita honra em apresentá-lo para vocês, para os senhores, para a gente trazer uma temática diferenciada, né? A arbitragem, e especificamente a arbitragem trabalhista, as suas nuances, aquilo que desperta a curiosidade, aquilo que está por vir para o seio da sociedade cada vez mais, e nada melhor do que uma pessoa que é totalmente abalizada para tratar do assunto. Doutor Munhoz, com muito prazer tê-lo aqui, de antemão já agradecendo com essa honra, esse momento muito importante que é o senhor nos brindar com a sua fala. Doutor Marcondes Oliveira, é um prazer estar aqui participando de uma live aqui com os colegas advogados da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, Estado, Manuel, Dr. Sérgio, enfim, tem uma turma muito grande de queridos colegas aqui e fico feliz em agregar mais alguns agora da associação. É um prazer estar aqui e conversar sobre um tema que é palpitante já por algum tempo. Obrigado pelo carinho, pela dileta apresentação. Doutor Munhoz, eu tenho a curiosidade de começar perguntando o que é que o senhor foi fazer na Escócia para tratar de arbitragem. Eu quero saber como é que o senhor sai daqui do Brasil para tratar, certamente deve ter um tesouro por lá, e eu gostaria que o senhor falasse para nós por que é tão importante essa arbitragem lá na Escócia. Não, bom, eu organizei 2 grandes congressos internacionais para a Associação dos Magistrados Brasileiros, quando eu fui vice-presidente da AMB. O primeiro deles foi em 2010, onde eu levei 200 juízes brasileiros para conhecer o sistema judicial canadense. Um baita congresso, grande, longo, 2 semanas de curso diário, visitando todas as instituições, e repeti esse mesmo evento aqui no Reino Unido, em 2016, onde fizemos as principais instituições voltadas ao direito e ao judiciário aqui no Reino Unido. Foi Londres, Nottingham, aqui na Escócia, em Stirling e Edimburgo, onde eu me encontro agora. Aí eu recebi um convite da Universidade de Stirling para desenvolver um doutorado aqui, um PhD. Aí eu não estava nem pensando nisso e comecei a refletir. E, ao mesmo tempo, surgiu alteração na reforma trabalhista e no Brasil, instituindo a arbitragem como um dos métodos de resolução de conflitos trabalhistas. E a nossa legislação ela é totalmente privada, ou seja, ela remete à atividade trabalhista arbitral, né, a arbitragem trabalhista, para a legislação ordinária da lei da arbitragem, para o sistema privado, por árbitros privados. E aqui na Escócia, eles têm uma das legislações mais modernas de arbitragem. Eles têm o Act 2010, de 2010, que dispõe sobre a arbitragem comercial, ou seja, é um dos diplomas mais modernos do planeta a respeito de arbitragem comercial, não trabalhista. Para a arbitragem trabalhista, é um sistema aplicado em toda a Grã-Bretanha. Tá? Uma coisa é a lei da Escócia da arbitragem geral. Agora, a arbitragem trabalhista ela é desenvolvida pela Grã-Bretanha, para toda a Grã-Bretanha, que pega, né, Inglaterra, País de Gales e Escócia. E a arbitragem trabalhista, que ela é institucional, ela não é privada.
Então, você só pode se submeter à arbitragem trabalhista aqui por intermédio da EICAS. EICAS é uma instituição independente, mas governamental, assemelhada, mas com uma atuação muito melhor do que as nossas delegacias regionais do trabalho. Tá? Então, eles que desenvolvem essa atividade de arbitragem para quem queira utilizar. Então, instituída a arbitragem no Brasil privada, e analisando aqui um sistema institucional, me veio a ideia e a necessidade de estudar esses dois diferentes sistemas para saber o que cada um compreende de bom e de ruim, né? E o que poderia dar nessa junção, nessa análise comparativa do sistema brasileiro e o escocês no que diz respeito à arbitragem trabalhista. Então, eu amadureci a ideia de vir para cá estudar o tema e acabei depois sendo premiado com uma bolsa de estudos da Universidade Strathclyde, em Glasgow. Então, acabei indo realizar o curso de PhD na Universidade Strathclyde. E, paralelo a isso, eu fiz e concluí um ano de pós-graduação em arbitragem internacional pela Universidade de Aberdeen. Acabamos de prestar os exames agora. Então, foi isso que me trouxe aqui. Realmente é fantástico, né? Aqui, eu diria que a gente está engateando, embora já tenha alguns anos, e quero aproveitar já para agradecer a nossa audiência, muito qualificada. Temos um PhD também na resolução de conflitos, né? Nesse sistema de resolução de conflitos, que é o Dr. Giancarlo Dal Bianco, que está aqui, é presidente do IBRAMAC, que é Instituto Brasileiro de Mediação, Arbitragem e Conciliação aqui de Pernambuco, e tantos outros, muitos colegas aqui já do interior de Pernambuco, muita gente, os diretores da ATP, quero agradecer todos por esse momento. E, levando esse lado, a sociedade, aqui pelo menos, a gente entende que a sociedade ainda não está habituada com a chegada, vamos dizer assim, da arbitragem como sistema de distensionamento social, né? Sistema de distensionamento dos conflitos. Né? Uhum. Especificamente falando na arbitragem trabalhista, o que é que o senhor acha? Qual a importância da arbitragem na resolução de conflitos trabalhistas? Quais as vantagens? Bom, o conflito trabalhista é um daqueles que mais traz certo desconforto na atividade de uma sociedade, né? Quando você cria um conflito no ambiente de trabalho, ele afeta a vida individual do cidadão e pode desembocar em greves, em outras circunstâncias, paralisando a atividade da sociedade, né? Acho que pior que isso, só um coronavírus para paralisar tudo, né? Então, a resolução dos conflitos, tanto para uma vida da empresa, quanto para a vida do empregador, ele deve ser enfrentado e solucionado o mais rápido possível, até porque envolve verbas salariais, e salário tem natureza alimentar, né? Então, envolve a necessidade do cidadão levar o alimento para casa, pagar aluguel, condução e tudo isso. Então, quando vai para o conflito laboral, conflito trabalhista, nós temos uma grande quantidade desse tipo de disputa no Brasil. Nós temos mais de 2 milhões de processos por ano, só trabalhistas. Não é? E o judiciário do trabalho, eu juiz, né, do trabalho, juiz aposentado, né, nós nos deparamos, embora com uma boa estrutura que tem a Justiça do Trabalho, embora seja um dos órgãos mais céleres de todo o Poder Judiciário, ainda não consegue dar conta adequadamente desses conflitos. Não é? E isso gera problemas. São processos que se arrastam nos tribunais, embora a grande maioria não, né? Embora boa parte deles é solucionado pelos sejusques ou na conciliação na primeira audiência, ou diretamente pelas próprias partes, ou até por sentenças em unidades que são mais rápidas nessa prestação da tutela jurisdicional. No entanto, muitos processos se arrastam por muito tempo. E isso tem que ser estudado, formas de se resolver
de dar uma solução para esses litígios. Temos a mediação, a conciliação, e a arbitragem é mais um desses meios apropriados. Antigamente se utilizava métodos alternativos, né, de jurisdição, mas não, a arbitragem é um método jurisdicional de solução de conflitos. Então não se pode dizer que ele seja alternativo, tanto que a nomenclatura internacional já usa outra forma, usa a Appropriated Dispute Resolution Method, né? Ou seja, método de resolução apropriado para se solucionar as disputas. Tem muitas vantagens a arbitragem, não é? Ela pode ser mais rápida do que um processo tradicional, ela pode ser, em alguns casos, mais barata que a resolução de um processo. Se você pegar um processo grande, de alto volume financeiro, a arbitragem vai ser muito mais barato que as consequências que uma ação judicial pode trazer. Ela traz a confidencialidade no tratamento desse processo, ou seja, tanto para a empresa quanto para o empregado que não queira se expor, dependendo do tipo de conflito, dependendo da posição ocupada por esse empregado, ele pode não querer fazer isso, dar a isso um tratamento público, não é? Você tem a opção de desenhar o processo, não é? Coisa que você não faz no Poder Judiciário. Normalmente você tem lá um padrão já adotado, a agenda do juiz, o processo é do juiz, a CLT é do juiz, e temos muitas CLTs diferentes no Brasil de acordo com o que o juiz pensa ou interpreta a respeito. E as partes podem construir o processo, né, o modo pelo qual será obtida a decisão arbitral. As partes podem escolher o árbitro, não é? E coisa que você não escolhe o tipo de juiz que vai solucionar o teu caso. Então, quando você permite às partes escolher, as partes não têm mais como reclamar do juiz ou do judiciário, mas sim reclamar das suas escolhas que fizeram por, eventualmente, escolher mal um árbitro. A vantagem de não haver apelação, não é? A decisão arbitral, como você escolhe um árbitro, você pode escolher um especialista no tema, não é? Alguém com um grande conhecimento na matéria, e isso dispensaria completamente uma apelação. Ou até você pode nomear um tribunal arbitral composto de 3 árbitros, e aí você teria uma decisão muito mais sólida. Outra coisa, você é cliente do árbitro, não é? Você chega numa sala de audiências, você vai aguardar o horário da sua audiência. Então, imaginemos aí um presidente, ou um artista, um jogador de futebol. Não sei se a agenda dessas pessoas comportam eles ir numa audiência, aguardar uma tarde toda, né, para ser atendido. Por algum problema, a audiência ser adiada, eles terem que voltar numa data que eles não dispõem. É o juiz que vai dispor a sua data. E na arbitragem você é cliente do árbitro. O árbitro vai te recepcionar com um cafezinho, porque você é cliente dele. Você vai ter mais tempo para expor seu caso. O árbitro não vai correr, porque ele só tem aquele seu caso. Ele vai analisar aquele seu caso com mais atenção, porque ele não tem sua atenção distribuída para outros tantos 1000 processos. Ele vai analisar o seu caso, ele vai ouvir com atenção suas testemunhas. Então, vai lhe propiciar apresentar o seu caso com maior desenvoltura. Então, por certo, tem alguns inconvenientes, mas como o doutor só me pediu as qualidades, aí estão. Vai chegar, tenha calma que tem mais. Vou explorar um pouquinho do senhor. Só dentro desse detalhe, existe nessa condição a chamada cláusula compromissória para essa arbitragem, ela é importante. A cláusula de compromisso para a arbitragem, ela Sim. existe. As pessoas que não nos ouvem talvez não saibam de que se trata, e talvez seja bom o doutor mencionar. Bom, a arbitragem ela é um ato negocial, ela não é imposta. A arbitragem ela é um negócio, é um contrato entre duas partes em que elas escolhem alguém para decidir o seu conflito, a sua disputa. Então, eles fazem um acordo visando
a escolha de uma instituição, pode ser uma instituição, né, que vai indicar os árbitros para solucionar aquele seu problema, aquele seu litígio, ou as próprias partes podem, de comum acordo, escolher um árbitro, ou cada parte escolher um árbitro e esses dois árbitros escolhem o terceiro componente de um tribunal arbitral. Esse é o procedimento. Então, é um procedimento negocial, não existe arbitragem sem que você concorde, sem que você dê o seu aval, o seu acordo. A arbitragem ela pode ser estabelecida por uma cláusula contratual, e aí se diz uma cláusula que estabelece a arbitragem, né, a convenção de arbitragem. Ou pode ser por um documento à parte, ou seja, não num contrato próprio, no seu contrato de trabalho, mas um documento à parte. A legislação trabalhista ela exige que essa cláusula ela seja por vontade do empregado e ela seja por escrito e, se tiver no bojo de um contrato, tem que ser anotada separadamente, com o aval separado do empregado, para dizer que ele concordou pela instituição da arbitragem. Uma vez assinado o contrato entre as duas partes, estabelecendo a arbitragem, com um método de resolução de conflito, esse é um contrato válido, como qualquer outro ato negocial entre as partes. E elas não podem abrir mão sem que a outra parte concorde. Então, esse compromisso, ele pode ser executado, esse compromisso. Se uma das partes não quiser, por exemplo, se submeter à arbitragem, depois de assinado um compromisso, né, uma cláusula arbitral, a outra parte pode obrigar ela a participar da arbitragem. Pode conduzir um processo de arbitragem, inclusive a revelia, e tem toda a validade. Só para ficar claro, então, o primeiro que procura a Câmara, ou o empregado, o empregador, via talvez advogado, a Câmara o recebe, ele assina aquela documentação, a formalização, e emite um convite para a outra parte para saber se ela aceita ou não. É isso, mais ou menos? E aí, depois de aceitar, ela vai, evidentemente, se comprometer com aquele aceite. Seria isso, mais ou menos, a formalização? Seria o compromisso arbitral aí, no caso, envolve a formatação do procedimento arbitral. Porque quando a parte tem um contrato de arbitragem, ela já está obrigada. Ela pode não querer participar, mas ela está obrigada. E se sobrevier uma decisão mesmo, a sua revelia, ela tem validade legal, tal qual uma sentença judicial, com o mesmo valor e é executada do mesmo modo, não é, que uma sentença judicial. Então, quando a parte inicia o litígio na Justiça do Trabalho, ele vai lá e protocola a petição inicial. E a outra parte é chamada para contestar ou tentar fazer um acordo para a primeira audiência conciliatória. No processo arbitral, a parte apresenta o seu pleito, dizendo, temos uma disputa. Apresenta ou ao árbitro ou à Câmara, se for a escolha das duas partes, uma Câmara ou uma instituição arbitral, apresenta-se o pleito. Eu quero iniciar a arbitragem. Aí a outra parte é convidada para participar do processo de arbitragem. E aí ela vem para participar da escolha dos árbitros, para definir o procedimento, qual vai ser o procedimento. Se a parte se recusa a vir, a Câmara pode dar sequência ao processo de arbitragem, definindo quem vai ser o árbitro, definindo o procedimento. Aí a outra parte vai ser novamente intimada para ofertar defesa, para comparecer no processo arbitral, e se não comparecer, vai seguir a revelia. A revelia no processo arbitral, ela não traz os mesmos efeitos de uma revelia judicial. A revelia judicial não comparece à presunção de veracidade das informações apresentadas pela outra parte. Não é? No processo arbitral, não. A revelia não implica em confissão, não. O que implica, sim, que o árbitro ele pode, diante daquele comportamento, presumir que alguns fatos são verdadeiros, mas a parte, em tese, o autor ainda tem a necessidade de produzir provas, mesmo no caso de ausência de defesa da parte contrária. Claro. Aproveitando aqui o ensejo, porque estamos sendo brindados com a presença do Dr. César Brito, o eterno conselheiro
o eterno presidente do Conselho Federal, amigo nosso de Pernambuco, querido, e é lá de Sergipe. Na verdade, ele não é de Sergipe, ele é do Brasil. Um beijo, César. Bom estar com você por aqui. Doutor Camelo, doutora Carolina, doutora Silvio, Simone, esse povo nosso da ATP que tanto está tentando fazer pela advocacia trabalhista. Mas me fale agora sobre a questão das desvantagens da arbitragem trabalhista, porque tudo que tem vantagem deve ter o outro lado, né? Então, quais seriam os cuidados, quais seriam as desvantagens ou cuidados, vamos dizer assim, que a gente deveria ter, o advogado, caso prefira entrar por esse tema? Alguns pontos que são vantajosos da arbitragem, como, por exemplo, a inexistência de apelação e a confidencialidade, que pode ser importante, como eu disse antes, para um diretor de empresa, para um atleta, para um artista ou algum empregado que não queira que aquela determinada circunstância se torne pública, não é? Ou que tenha um acesso público. Isso também é um problema, pode ser considerado uma desvantagem da arbitragem, ao mesmo tempo que é um ponto vantajoso, pode ser desvantajoso. Porque quando você tem um procedimento confidencial, não há um controle público sobre o que ocorre ali, não é? Então, imaginamos que seja uma atividade empresarial nefasta. Quando um juiz se depara com essa situação nos autos, ele oficia para o Ministério Público, para a Receita Federal, etc. Na arbitragem, não há essa possibilidade. Então, por um ponto, ele é protetivo, o que é bom, a confidencialidade, por outro, ele impõe um certo prejuízo, não é? E quando você tem a balança disso, pode ser bom ou pode ser ruim, não é? A mesmo caso, a hipótese de não haver apelação, porque se tivermos diante de um erro, de uma análise mal feita do procedimento, aí você teria a ausência da apelação como um ponto desvantajoso. Você tem uma certa dificuldade para você garantir a imparcialidade do árbitro, não é? E esse é um cuidado que se deve ter nas lides trabalhistas, no processo arbitral trabalhista. Porque no judiciário você tem a presunção de imparcialidade do juiz pelo sistema de escolha, o sistema de indicação, de aprovação em concursos públicos, nomeação mediante grandes requisitos. Você tem um órgão fiscalizador, a corregedoria, você tem o CNJ, você tem diversos mecanismos de controle, você pode entrar com recurso, mandado de segurança, representação, enfim, diversos mecanismos para tentar corrigir eventual desvio do julgador. Na arbitragem nós não temos isso, então isso é um ponto negativo. Mas, quando você tem duas partes economicamente iguais, você discute em comum acordo a escolha de um árbitro. E aí você tem duas empresas negociando isso, você vai ter uma isenção maior garantida, você vai ter uma imparcialidade. Agora, quando você tem um ente coletivo, que é uma empresa, discutindo uma cláusula arbitral com um ser pessoal individual, que não tem muita habilidade, que não tem tantos conhecimentos, que é diante de uma coletividade, que é a empresa, você tem um desnível. E aí, se não se tomar cuidado nisso, você corre riscos sérios na garantia da imparcialidade da arbitragem. Então, por isso que, em alguns casos, é muito recomendável que a arbitragem seja negociada pelos sindicatos, numa convenção coletiva, num dissídio coletivo, em que o sindicato ele escolha a instituição que vai conduzir a arbitragem. Porque, assim, você tem um juiz hoje formado, habilitado por concurso, qualificado para exercer uma atividade de julgar os litígios, de entregar o bem da vida pela sua importância. Então, me preocupa um pouco você ver jovens advogados, e não pela juventude, né? Mas advogados recém-ingressos na advocacia, sem experiência, sem uma qualificação apurada, né, oficialmente, se lançando como árbitros, né? Ou seja, vão definir a vida das pessoas. E isso, se você tem um árbitro escolhido para um caso,
um grande risco é ele estar vinculado à empresa, porque se ele julga contra a empresa aquele processo, ele dificilmente ele vai ser nomeado como árbitro de novo, daquela empresa pelo menos, porque a empresa não vai mais aceitá-lo. Então é preciso ter critérios e regulamentos que garantam essa imparcialidade, ou seja, por isso uma instituição arbitral nesses casos, ou uma instituição arbitral validada por um sindicato, ou credenciada por um sindicato, que garanta que aqueles árbitros serão imparciais, ou com critérios de que a empresa não vai poder negar, realizar as novas arbitragens com aquela instituição, porque ela teve uma decisão negativa em casos precedentes. Então, isso seria uma forma de se garantir a imparcialidade da arbitragem nessas hipóteses. Né? Perfeito essa valorização da arbitragem se vinculando ao sindicato como defensor natural das categorias e como nada mais, nada menos do que aquele utilizando a linguagem como o olheiro da situação fática. Né? Em resumo, o senhor tratou aqui que é pressuposto para ser apto a ética profissional, a ética e também a capacitação somada à maturidade e à vivência, porque a responsabilidade do árbitro, não vou falar em termos de comparação que é maior do que o juiz, mas ela, em tese, ela termina sendo, porque ele pode definir... igual, é absolutamente igual. A mesma decisão tem a mesma validade. Eu diria que, às vezes, ela é até pior, pelo fato de não se ter uma solução plausível naquele momento para se resolver uma decisão. Né? Então, essa preocupação, acho que o senhor colocou perfeitamente bem. E já hoje, nisso que a gente está vivendo, é fato que desde 2017, com a Lei 13.467, a mal-assinada reforma trabalhista, né? Aqui já agradecendo a participação do juiz Lucas Cavalcante, um magistrado muito querido e amigo da advocacia trabalhista. Então, voltando aqui, a reforma trabalhista ela trouxe um peso enorme para a advocacia, como a primeira a receber o impacto. A advocacia trabalhista ela serve como paredão, ela é quem filtra toda uma situação e ela é como se fosse o nível da situação geral, porque ela recebe o impacto para depois passar o impacto para as demais áreas vinculadas. Então, diante dessa reforma trabalhista, agravada com algumas outras legislações que lhe sucederam, e mais agora essa situação que ela termina desarrumando, se já estava ruim, veio agora uma desarrumação da casa geral, que a gente não sabe se vai zerar para recomeçar tudo novamente, né? Talvez se o país estivesse numa trincheira só, não tivesse dividido, acho que os pensadores iriam repensar muita coisa na vida e, evidentemente, quem lida com distensão da sociedade, quem lida com a resolução de conflitos ia colaborar bastante, né? O pessoal de mediação, o pessoal de arbitragem e tantos outros que lidam também com distensionamento. Então, visto tudo isso agora, nesses 3 anos que a gente está passando, e agora culminando com essa pandemia, o senhor acha que para o advogado trabalhista, duramente afetado com essa reforma trabalhista, e com tudo que eu falei, pode ser uma alternativa a exercer a atividade de árbitro? O que o senhor me diz? Doutor Marcondes, para responder isso, a gente precisa ter uma compreensão do papel da arbitragem. A arbitragem, ela não é para dar vantagem ou dar desvantagem para alguém. Ele é um meio de resolução de conflito, com as suas vantagens instituídas por esse sistema de resolução de conflito. Ou seja, confidencialidade, a praticidade, a celeridade, enfim, com todas as suas... a possibilidade de você escolher o árbitro, de você desenhar o procedimento, não é? São muitos os aspectos positivos. Agora, não pode ser utilizada a arbitragem como um modo de sonegar direitos. Não é? Do mesmo modo, você não pode, por exemplo, imaginar que a legislação de proteção da infância é uma legislação protetiva da infância. Não é? Então, quando se estabelece algum tipo de arbitragem na infância, não é para desproteger
os menores? É para garantir que a legislação seja aplicada do modo correto e o mais rápido, com menos implicâncias de formalismo, menos circunstâncias sujeitas a procedimentos burocráticos, formais, legalistas, que existem num processo judicial. Da mesma forma, a arbitragem trabalhista, ela não pode ser pensada como um modo de se obter algum tipo de vantagem. Ela é um modo de resolução de conflito. E esse conflito tem que ser resolvido como? Do modo prescrito em lei. Então, por isso, eu defendo a tese de que a arbitragem trabalhista ela só pode ser de direito. Ela não pode ser por equidade. Porque a legislação ela é protetiva. E a arbitragem não pode ser um mecanismo para excluir essa proteção legal que existe nos contratos de trabalho. Né? Então, você tendo a arbitragem por esse prisma, os advogados têm um campo bastante fértil para eles atuarem, como árbitros. Agora, para isso exige qualificação, não é? Ninguém pode se aventurar a realizar um trabalho sem estar bem habilitado. Um sujeito não pode pensar em ir para uma audiência inicial trabalhista sem conhecer o que é uma audiência inicial, sem conhecer o processo, sem conhecer as peculiaridades do caso, sem saber quais as provas que devem ser produzidas ali ou não. Porque isso é uma temeridade, isso é um exercício profissional irresponsável. Lamentavelmente, muitas vezes a gente vê alguns profissionais, no afã de querer fazer ou de pegar um caso, se arriscar em umas audiências e causar graves prejuízos ao seu cliente. Não é? O mesmo se diz na arbitragem. Para você exercer uma atividade como árbitro, você tem que conhecer os mecanismos de funcionamento da arbitragem. E é bastante distinto de um procedimento judicial. Quem pensa, por exemplo, que uma sentença arbitral é igual a uma sentença judicial, vai cair do cavalo. Porque não é. Ela traz muitos outros requisitos formais. Né? O árbitro, qualquer disputa sobre a competência do árbitro, a validade do contrato arbitral, é o próprio árbitro que vai decidir isso. Não é o judiciário que vai decidir se aquele contrato tem validade entre as partes. É até interessante, mesmo um contrato nulo, ele gera a cláusula de arbitragem a sua validade. É o árbitro que vai dizer se aquele contrato é nulo ou não. Porque, do mesmo modo, quando você tem uma discussão judicial sobre a cláusula convencional das partes num contrato civil, por exemplo. Não é? Você ingressa com um processo. Se aquela cláusula tem validade ou não, é o próprio juiz que você escolheu como sendo daquele domicílio, né, é que vai dizer se aquela cláusula tem validade ou não. É a mesma coisa do árbitro. Então, assim, há um caminho grande, não há um empreendimento internacional, ou raros são os que não têm uma cláusula de arbitragem. Raros. Uma empresa não vai se estabelecer no Brasil ou adquirir empresas nacionais no Brasil se submetendo a uma jurisdição nacional brasileira, que é um sistema que ela desconhece, que ela não tem expertise, que ela muitas vezes é incompreensível para ela, especialmente aqui dos países que praticam common law, chegar num sistema judicial brasileiro. Então, elas incluem obrigatoriamente nos contratos, nesses contratos internacionais, uma cláusula de arbitragem. E qualquer disputa será resolvida por arbitragem. Então, há um caminho grande para os advogados. E os clientes tendem a seguir as orientações dos advogados, não é? Na maioria das vezes, espera-se isso, né? Muitas vezes o cliente só consulta o advogado depois de feita a burrada, né? O que é muito, normalmente. O que é muito ruim, o que é muito ruim. Então, os advogados têm uma responsabilidade muito grande no fortalecimento da arbitragem, porque é eles que vão orientar os seus clientes a assinar um contrato de arbitragem. É eles que vão orientar os seus clientes quais são os termos que serão compostos essa cláusula arbitral, né? Quais os mecanismos, se vai ser de direito, se vai ser
por equidade, por usos e costumes, qual legislação que vai ser aplicável, né, qual instituição, são diversos requisitos que precisam ser negociados quando você estabelece uma convenção de arbitragem. Isso gera possibilidades de negócios, se a gente tratar a advocacia como um negócio judiciário dentro da atividade de direito, mas não deixa de ser um negócio, uma atividade empresarial no bom sentido, né? Você empreende, né, uma atividade profissional. Então, há um grande leque de atuação para os advogados, mas precisa de qualificação, precisa entender. E muitas vezes o advogado ele não entende porque é algo diferente, então ele prefere ir para o tradicional do arroz e feijão, que ele já sabe que é entrar com a petição inicial, deixar o juiz fazer o resto, né? E quando se tem outras possibilidades, que lhe podem até trazer maior prazer no exercício da própria advocacia. É por isso que a ATP teve o cuidado de chamar essa temática para agora. Justamente para o que eu chamo de ressaca da pandemia. A ressaca da pandemia virá de todas as formas, com muito tipo de conflito, com demandas diversificadas, com histórias diversificadas, porque as pessoas vão se rearrumar. A sociedade ela vai se reorganizar para viver de uma forma diferenciada, contando com o risco de uma eventual contaminação e de tudo que produziu. Evidentemente, virão muitas coisas a se buscar e muitas demandas. Uhum. E essa situação trabalhista não é diferente, porque o peso maior que a gente está vendo, o peso social que a gente está vendo na nevralgia social, é justamente a questão da falta de salário, ou a minoração, ou os problemas de alimento que o trabalhador não tem, né? E está sentindo falta, melhor dizendo. E como a arbitragem aqui, uma reforma, ela tem um teto, ela nivela, ela discrimina as pessoas que são aptas a, não é isso? Ela joga só para os executivos, não vou nem questão de salário, mas executivo de grande monta. Eu já lhe faço uma pergunta sob o ponto de vista de ter que ampliar isso nesse momento para a classe como um todo, o trabalhador como um todo. Claro que com os devidos cuidados. Já lhe pergunto se o advogado é dispensável. O senhor disse que é importante ele estar, mas eu gostaria de saber se ele é dispensável, né? E dizer em cada palavra sua, o que me lembra aqui o professor Giancarlo, que está ali, está enfatizando cada vez mais, enaltecendo os seus comentários, né? A responsabilidade que é ser árbitro, a grande responsabilidade e esse novo paradigma que, conforme o senhor fala, né, sair do feijão com arroz para um novo paradigma de distensão social com um negócio que se está estabelecendo, né? E Doutor Marcondes, desculpe. Não, porque a importância do advogado atuar bem como árbitro é ele demonstrar para as partes a sua qualificação, o seu controle do procedimento, ou seja, o seu know-how para exercer sua atividade de árbitro e o modo de solução de conflito. Porque é uma atividade que passa boca a boca, não é? Então, um árbitro que deslize nesses conceitos, dificilmente ele vai se qualificar para uma próxima arbitragem. Não é? Ele não vai se qualificar para isso. O doutor tocou num ponto bastante interessante no que diz respeito à legislação. A legislação ela veio estabelecer que a arbitragem só seria devido para os trabalhadores cujo salário superar 2 vezes o valor teto da Previdência Social. Não é? Primeiro que é muito discutível do ponto de vista da constitucionalidade dessa distinção. Porque, veja bem, um empregado que tenha um salário alto, 30 mil reais, por exemplo, não é? E ele tem o caso dele, uma disputa com a sua empresa, pelo auxílio alimentação que ele não recebeu, que era de R$1.000, não é? Ele vai estabelecer uma arbitragem, porque o salário dele ele tem uma cláusula arbitral, o salário dele supera 2 vezes o teto, e ele vai fazer uma arbitragem pelo valor de R$1.000, não é? E você pode ter um empregado que tem um salário de R$3.000,
e teve um acidente de trabalho e cuja indenização pleiteada é de 2 milhões. E aí você não vai permitir que esse empregado se submeta a um procedimento arbitral que lhe pode ser favorável diante do problema físico, diante do problema pessoal, diante do seu interesse, das suas necessidades. Às vezes ele quer manter confidencialidade do procedimento. Se é um diretor, um atleta, um artista ou uma questão de assédio, não é? Porque mesmo com um processo correndo sob sigilo no âmbito do Poder Judiciário, não se pode negar que muitas pessoas têm acesso àquele processo. É o advogado, é o promotor, são os servidores da unidade, os servidores que manuseiam o processo em grau recursal, os desembargadores, é a turma, é o secretário de turma. São muitas pessoas a manusear e ter contato com aqueles fatos. Numa arbitragem, não. Numa arbitragem, uma situação de privacidade, de confidencialidade, ela é muito mais preservada. Não é? Então, eu tenho sérias dúvidas a respeito da constitucionalidade da limitação. Porque se eu sou imaginemos só, falta para mim, no meu salário, falta R$1 para eu atingir o teto. Então, por R$1 no meu salário, eu não posso utilizar arbitragem. Impressionante. Assim. Então, não é... Até se fosse estabelecido pelo valor da disputa, ainda se poderia estabelecer alguma razoabilidade, porque uma disputa cujo valor seja muito pequeno, em tese, na normalidade das vezes, não compensa, porque o árbitro ele é pago pelas partes, ou por uma das partes. De todo modo, pode haver um acordo de uma convenção coletiva com o sindicato e uma determinada empresa, e que a empresa fala, não, eu quero que todas as minhas disputas sejam submetidas à arbitragem e eu pago a instituição arbitral. Quantos casos nós não tínhamos no judiciário que a empresa falava, eu pago as despesas com qualquer perícia? Porque ela quer a garantia de uma isenção do perito, ela não quer um comprometimento. Então, você tendo uma situação dessa, eu não vejo como a aplicabilidade da lei poderia impedir a arbitragem. Até porque eu já entendia que antes da lei, a arbitragem é um negócio entre as partes. E as partes poderiam estabelecer, mesmo antes da lei, um compromisso arbitral. Desde que, garantida a imparcialidade, estaria tudo resolvido, né, com relação a isso. E nesse sistema, o advogado ele é indispensável, mas ele é indispensável para o bom funcionamento, mas ele não é uma exigência obrigatória a atuação, a parte estar com o advogado no procedimento. É claro que isso lhe dará mais segurança, lhe dará mais tranquilidade para conhecer melhor o procedimento, mas não há uma obrigatoriedade da participação do advogado no processo arbitral. Entendi. Falando nisso, 2 pontos. Uma curiosidade daqui, do Brasil, outra curiosidade daí da Escócia, que eu gostaria de saber. A primeira, que é do interesse de todos os profissionais, se existe honorário de sucumbência na arbitragem, né? E a segunda, porque eu estou dosando o tempo, nós temos aqui 15 minutos, se aí na Escócia o advogado ele precisa de uma câmara, como aqui normalmente tem que estar numa câmara para poder receber, ou ele pode individualmente, o advogado não, o árbitro, melhor dizendo, né? O árbitro, que pode ser qualquer pessoa, né? Se aí ele pode simplesmente, em qualquer lugar, ou tem que estar vinculado a uma câmara para atuar. Bom, primeiro ponto, honorários advocatícios. A arbitragem é um ato negocial, ou seja, as partes é que vão estabelecer se a arbitragem vai ter ou não honorários de sucumbência. Reembolso de despesas, reembolso de custas com o processo, né? Custas no sentido genérico, não no sentido habitual de um processo judicial, né? Se tiver uma instituição de arbitragem, quem vai pagar, como será dividida essa despesa, não é? E isso passa pelo acordo de vontades, pelo contrato das partes na escolha. Quando as partes escolhem uma instituição para realizar aquela arbitragem, no caso de uma câmara de arbitragem, por exemplo, ao escolher aquela instituição, vem junto
os regulamentos daquela instituição. Então, normalmente, as instituições já trazem esses aspectos. Portanto, não há vedação alguma para que o árbitro estabeleça, não é, honorários de sucumbência, por exemplo, ou reembolso de despesas. Ele pode dosar isso a seu critério, salvo se as partes estabelecerem um sentido oposto. Se as partes disserem, não, os honorários de sucumbência serão no máximo 5%, ou não terão honorários de sucumbência em hipótese alguma, ou os honorários máximos de sucumbência serão 7%. É um acordo, e acordo aí vai da vontade das partes no estabelecimento dessas questões. Ou da escolha da instituição que já traga aquela regra específica sobre aquele determinado tema. Perfeito. E o doutor me perguntou aqui na Escócia se é necessidade do advogado estar vinculado, ou do árbitro estar vinculado a uma câmara. Não, a arbitragem em nenhum local há a exigência de uma instituição arbitral para que o árbitro possa atuar. Ele se vincula a uma instituição porque isso lhe abre horizontes, lhe abre possibilidades de clientes, de negócios, enfim. Então, e facilita muito o seu trabalho do que você realizar uma arbitragem ad hoc, né? Você realizar uma arbitragem ad hoc, você tem que ser o árbitro, secretariar, ir atrás de locais para realizar as audiências, de intimar pessoalmente as partes dos seus atos. E quando você tem uma instituição, a instituição tem todo esse serviço de secretaria já pronto para realizar essas atividades. Entendi, perfeito. Doutor Munhoz, uma decisão arbitral injusta, ela cabe recurso? Como ficaria uma situação de uma decisão injusta? A injustiça de uma decisão não cabe recurso, não é? A não ser que ela não observe as regras estabelecidas pelo procedimento arbitral. A não ser que for algo que escandalosamente fuja da normalidade, não é? Ou seja, onde você constate, através da arbitragem, um desvio completo de finalidade da arbitragem, da finalidade do árbitro, não é? Como se dá também nas decisões judiciais. Para você anular uma decisão judicial, você tem que demonstrar, salvo, obviamente, né, as questões de legalidade e tal, mas você tem que demonstrar que o juiz ele usou do cargo e daquela sentença para obter um objetivo alheio à natural consequência do processo. Ele imprimiu uma vontade própria ali que não seria natural naquela circunstância. Do mesmo modo, com relação a uma situação de uma sentença arbitral. Você pode anular uma sentença arbitral, não é? A legislação brasileira lhe permite entrar com uma ação anulatória, não é? E essa ação anulatória você teria que demonstrar alguns requisitos que são limitados. Por exemplo, que o árbitro extrapolou seus limites, que o acordo ou a cláusula contratual era inválida, que o árbitro não tinha a qualificação necessária, ou algum tipo de nulidade naquele acordo de vontades, ou um abuso extraordinário, ou coação, enfim, algumas circunstâncias assim. Não há propriamente um recurso, né? Recurso não haveria. Você pode embargar ao próprio árbitro, né? A gente nem usa esse termo na arbitragem, mas estou utilizando aqui porque a gente já está mais habituado com ele na esfera judicial. Você pode solicitar esclarecimentos ou complementação da sentença arbitral. Isso é possível. Outro ponto que é uma pergunta que aqui e acolá os colegas fazem, se uma sentença arbitral ela oferece segurança jurídica no caso de descumprimento, né? Se existe segurança jurídica quanto a ela. Sim, a sentença arbitral ela é executada, pode ser executada tal qual uma sentença judicial. Uma vez obtida a sentença arbitral, você pega aquele título e ingressa no juízo para executar aquela sentença.
E essa é a grande diferença, quando eu até mencionei antes que a sentença arbitral ela diferencia muito da sentença tradicional que a gente tem no Poder Judiciário. Na sentença tradicional, o juiz não traz na sentença o nome dos advogados, o endereço da parte, o modo pelo qual nasceu o litígio, o modo pelo qual as partes ingressaram em juízo. Esses elementos você não tem numa sentença judicial, porque ele consta do processo. Já na sentença arbitral, você não vai ter um processo para você apresentar no judiciário para executar a decisão contida naquele processo. Você vai levar a decisão, a sentença arbitral. E a sentença arbitral aí tem que trazer a qualificação das partes, os seus advogados, os seus endereços, os métodos de comunicação, como foi instituída a arbitragem. Não é? Porque diferente do processo comum, do processo judicial, onde você ingressa já com um pedido, na arbitragem você ingressa para chamar outra parte para escolher o procedimento que será adotado. Não é? Como será feito, ou seja, essa fase inicial da arbitragem é mais demorada do que na fase judicial, onde você ingressa com a petição inicial, pronto, começou. Na arbitragem não, você chama outra parte para escolher o árbitro, para definir o procedimento, para estabelecer o pré-hearing, que a gente chama, né? A primeira audiência, que normalmente é feita, pode ser até por telefone, às vezes, onde as duas partes são chamadas. Como que a gente vai conduzir aqui essa arbitragem? Vamos ter prova? Que prova? Como será necessária a audiência? Vamos ter testemunha? Não. Quando vai ser? Tem agenda? Qual é a agenda de vocês para essa data? Quanto tempo vocês imaginam utilizar? Então, é mais demorado esse momento inicial, mas depois segue como um foguete. Na justiça ocorre o contrário. O começo é rapidinho. Você ingressa, logo a outra parte é citada e já começa. Mas aí você ter a sentença, você ter a instrução é mais demorado. Né? Há uma inversão. Então, no caso, a sentença, uma parte não cumprindo, já ingressaria com a ação executória na Justiça do Trabalho, evidentemente, sendo no caso trabalhista, sim. Né? Já com uma ação de execução. Uhum. Em relação à arbitragem, ela oferece, no procedimento judicial, a obrigação da tentativa de conciliação, pelo menos em tese, tanto na primeira audiência, na primeira oportunidade, e até nas razões finais, normalmente, ou então em todo o tempo. Na arbitragem, o árbitro ele tem por obrigação legal ou apenas voluntária? Ele tenta conciliar as partes por obrigação legal? É isso que eu gostaria de saber. A nossa legislação, a Lei 9.307, de 96, depois ela foi complementada por uma lei, acho que de 2014, enfim, não me recordo, mas a Lei da Arbitragem, a 9.307, ela estabelece a obrigatoriedade de tentativa de conciliação pelo árbitro. Tá? Então, o árbitro também tem, no procedimento arbitral, de tentar a conciliação entre as partes. É uma obrigação. Nós pautamos muito a nossa atividade de manejo de conflitos no âmbito da legislação brasileira com essa tentativa conciliatória. Aqui não. Aqui os tribunais não são afetos à conciliação, eles deixam as partes realizar sua conciliação ou eles permitem a utilização da mediação. Aqui jamais um árbitro vai, a não ser que as partes o autorizem a isso, jamais um árbitro vai tentar fazer uma conciliação, muito menos mediação. Mediação seria impensável, tanto aqui como no Brasil. Doutor Munhoz, olha, esse tema é apaixonante e ele simplesmente voa. A hora voou, a gente não sente. E quero apenas agora, nesse encerramento, estender minha gratidão, né, todos os participantes. Doutora Silvia Nogueira, conselheira federal da OAB do Estado de Pernambuco, que está aqui, nossa diretora de ATP, que tanto contribui conosco. Vários magistrados que aqui entraram e eu não pude dar uma olhada porque passa muito rápido, quando a gente pensa que não, já passou. Né? Mas eu quero lhe agradecer esse momento. Eu acho que a sociedade precisa entender dessa espécie de distensionamento social, essa fórmula que chegou para ficar,
né, que não é nova, ela simplesmente está desabrochando aí, a sociedade precisa saber. Acho que a advocacia também ela precisa conhecer cada vez mais que o sistema de resolução de conflito ele está aqui, chegou para ficar, o extrajudicial, como o senhor bem falou, é uma forma de negócio, é uma abertura de porta, e certamente esse tal de vírus que chegou aí vai fazer com que nós possamos rever nossos conceitos, né? Os conceitos de beligerância, que a gente vai para uma faculdade para aprender a brigar. A gente não vai para aprender a conciliar, nem aprender a resolver, a gente passa 5 anos aprendendo a brigar, né? Sim, é verdade. Sistema de guerra, como fazer, mas eu acho que tudo na vida tem suas mudanças, a sociedade muda tanto, não é possível que essa forma de rever, de ver esses litígios, se não deve mudar também. Eu penso que seria muito melhor para ela. Então, eu lhe agradeço. Eu também agradeço imensamente. Eu também agradeço muito, foi com muito carinho que eu fui recebido. Agradeço a simpatia do Dr. Marcondes aqui nessa abordagem. E eu também quero deixar beijos aqui. Ó. Eu tenho diversos colegas aqui, o Lauro, a Lúcia, minha prima, o Valdir Florindo, querido desembargador do TRT de São Paulo. Que legal. Eu já vi a doutora Liane Casarim aqui, um beijo também. Doutor, grande amigo, juiz Gabriel, a doutora Desirê, enfim, diversos colegas que estão aqui prestigiando o nosso bate-papo. Que maravilha. É com muito carinho que eu recebo essa presença deles. Espero que colha mais experiência da Escócia. Eu tenho para mim que esse tema vai nos trazer, ou por esse canal, ou por outros canais, ou por da OAB, que a gente tem também, mas eu acho que quanto mais se falar de arbitragem, melhor é para a própria sociedade, que a sociedade tem que conhecer esse canal de extensionamento. Então, muito obrigado, até uma próxima vez, a ATP está à disposição. Gente, muito obrigado, foi muito bom estar com vocês. Vou encerrar e vou deixar gravado aqui para quem quiser acompanhar, tem 24 horas de Instagram aí para todo mundo. Um abraço. Gente. Obrigado, felicidades. Se cuidem. Muito bom. Obrigado. Grato.